Evangelho de Lucas, capítulo 23. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O tema da nossa palavra hoje é as três cruzes do Calvário. As três cruzes do Calvário. E eu gostaria de orar antes. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, pedir-te perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora colocar-me como instrumento nas tuas mãos, pedindo que tu uses a minha boca para falar da tua parte. Que seja uma mensagem, um recado do teu coração para o nosso coração. E que todos nós, todos os presentes aqui, sejam alcançados, tocados pela tua palavra, sejamos edificados, renovados, transformados, e que a tua palavra alcance a todos nós e faça o que precisa ser feito em cada um de nós. Não deixe que o inimigo roube a tua palavra, nem a nossa atenção, mas que o Senhor Jesus que está aqui, esse sim, trabalhe, haja, manifeste-se em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É bom que se diga logo de início que não há Páscoa sem cruz. Não há Páscoa sem cruz. Embora nós comemoremos a ressurreição, mas a ressurreição é de quem estava morto e agora vive. E a sua morte foi uma morte de cruz. Depois de Cristo ter sido julgado injustamente, e ele injustamente foi condenado, ele foi crucificado como um criminoso comum, entre outros criminosos. No versículo 23 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, que quer dizer lugar de caveira, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Você consegue imaginar a cena? O texto diz que havia uma grande multidão, mas a multidão não estava preocupada com os dois que estavam ao lado.
Era comum a cena, era comum a crucificação. Então eles não estavam preocupados com os dois que estavam dos lados. Eles haviam cometido delitos e mereciam a condenação. As atenções eram voltadas ao homem da cruz do centro, Jesus Cristo. Este era uma espécie de troféu para os fariseus. Eles não estavam preocupados com o julgamento, se ele merecia ou não merecia, mas a verdade é o seguinte: eles tinham implicado, e agora não interessa a causa ou o motivo, mas ele tem de ser crucificado. Isto para os judeus. Mal sabiam eles que, na realidade, eles estavam apenas cumprindo algo que já havia sido pré-estabelecido desde a eternidade. Eu gosto sempre de dizer que a morte de Jesus não foi, e a vinda e a morte de Jesus não foram assim algo que Deus pensou: poxa vida, agora os homens pecaram, tenho que achar uma estratégia para salvar esses homens. Não, desde a pré-criação, desde a eternidade, Deus já sabia o que aconteceria e como ele trabalharia essa situação. Então, querido, as três cruzes têm um ensino claro e didático. As três cruzes têm um ensino claro, um ensino didático. Numa, nós vemos um morrendo pelo pecado. E nós vamos chamar esta cruz de a cruz do Redentor. É a cruz da redenção. Em outra, um morrendo no pecado, chamaremos de a cruz da rejeição. E na outra, um morrendo para o pecado, a cruz do arrependimento, a cruz da aceitação. Então, didaticamente, estas três cruzes vão nos ensinar algo muito importante, que vai ser claro de gravarmos na mente e no coração, quando tivermos que falarmos das três cruzes. Em primeiro lugar, eu gostaria de rapidamente conversar sobre a cruz da redenção. É a cruz central, a cruz onde estava Jesus Cristo, um homem perfeito, que oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. Aquela morte precisava acontecer, aquela cruz precisava estar ocupada, e aquele sangue precisava ser derramado. Só para os irmãos entenderem, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Precisamos entender que o sangue de Jesus precisava ser derramado para que os nossos pecados fossem perdoados e que fôssemos redimidos. Sem aquela cruz, sem aquele derramamento de sangue, sem aquele sacrifício, não haveria chance para nós, porque é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado. Então a morte de Jesus nos satisfaz de toda a lei. Em Isaías 53, 12, diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. É impressionante, queridos, os detalhes dos acontecimentos. A morte de Jesus já havia sido preparado,
inclusive, onde e com quem Jesus seria crucificado. Às vezes a gente lê a Bíblia assim de uma forma batida e não presta muita atenção nos detalhes. Lá em Isaías, cerca de 700 anos antes do acontecimento deste fato, nós lemos: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele estava junto com os transgressores da lei. Ele estava sendo crucificado junto com malfeitores, no centro de 2 ladrões. Então percebam como a palavra de Deus é criteriosa, detalhada, e nós podemos ver cada ato que acontece já havia sido dito por Deus desde os tempos antigos. Então a morte de Cristo, Cristo no centro, é o cumprimento de algo que já havia sido dito muitos anos. E se não acontecesse, não cumpririam as Escrituras, e nós não teríamos a redenção dos nossos pecados. De outro lado estava a cruz da rejeição. Aquele homem representa a arrogância do ser humano. Apesar de estar numa situação iminente de morte, ele desafiava, recusava, rejeitava a oportunidade que estava sendo lhe dada em seus últimos momentos de vida. Mostra a dureza de coração. Estava prestes à morte, estava ao lado do Salvador, mas mesmo assim permanecia com o seu coração endurecido. Tem muita gente boa, igualzinho ao ladrão, sem arrependimento, não obstante estar no fundo do poço, não tem o seu coração quebrantado, não se abre para Deus, não aceita a salvação em Cristo Jesus, tem o seu coração endurecido. Ainda nos nossos dias, mesmo depois de ver a morte, a ressurreição de Cristo, você conhece e eu conheço, nós conhecemos muitas pessoas que ainda permanecem com o seu coração endurecido. Nela estão aqueles, como as autoridades, dizendo: salvou os outros, que se salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Se é realmente Deus, saia dessa cruz, prova, mostra, apresente-se. Lá estão também aqueles, como os soldados, que dizem: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, pondo Jesus à prova. Esta cruz também representa aqueles, como o ladrão, ainda hoje dizem: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. São pessoas ainda hoje que querem colocar Jesus à prova. Queridos, se Jesus tivesse ouvido e dito: tá bom, então eu vou mostrar para vocês, eu vou descer. Se ele tivesse descido da cruz, nós não teríamos subido até Deus, porque Cristo e a sua morte é a única ponte que pode nos levar, nos unir e nos conduzir até o Pai.
Nós muitas vezes somos também assim questionados. Mostra, prova, fala do teu Deus, mostra que Ele é. E somos também questionados. Jesus foi questionado, Ele não tinha que provar, Ele mostrou que Ele estava ali, porque Ele estava dentro de um plano maior, de um plano divino. Se Ele tivesse caído nas propostas, nos desafios, nos insultos, e se irado, e tá bom, vocês vão ver então, e descesse da cruz, nós não subiríamos até Ele. Então esta morte tem um propósito. O fato dele não aceitar o desafio daqueles homens, é porque ele sabia que ele estava cumprindo um plano maior, o plano de Deus. Então, queridos, todos aqueles que rejeitam a Cristo estão nessa cruz, a cruz da rejeição. Agora, eu sempre explico assim, que rejeitar a Cristo não é simplesmente dizer, eu não aceito, eu não quero. Não precisa dizer isto. O fato de não dizer sim, está dizendo não. O fato de não entregar-se, está rejeitando. Porque Ele espera de cada um de nós um posicionamento. O nosso sim é importante. A Bíblia diz que com a boca, com o coração se crê e com a boca declara. Então é importante, é imprescindível que nós digamos sim, eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos meus pecados. Quando nós não declaramos isso, a nossa omissão ou o nosso silêncio está dizendo não. Eu nunca falei que não aceito. Eu nunca falei que não cria. Eu nunca falei que o que Ele fez na cruz não tinha sentido. Pode não ter dito isto, mas o que Ele espera de cada um de nós é que nós digamos sim. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu reconheço que sem a cruz de Cristo eu estava perdido. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu reconheço também que o sangue derramado no Calvário foi em meu lugar, foi em meu favor, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo sim. Caso contrário, nós estaremos na mesma posição daquele homem que estava na cruz, e até o final ele não disse sim. Agora, a parte mais triste do ladrão é que ele estava sobre a cruz, ao lado de Jesus, e ele perdeu, ele se perdeu, tendo o Salvador bem perto dele, bem próximo dele, tão perto de Jesus, tão perto da salvação, e tão longe e perdido. Sabe, queridos, às vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte: olha, fulano está quase se convertendo, fulano está próximo, fulano está perto, fulano está quase achegando-se a Jesus. Da mesma forma que não tem quase grávida, não tem quase salvo. Ou está grávida ou não está, ou está salvo ou não está. Então o perigo é de muitas vezes as pessoas estarem assim, próximo de Jesus, perto de Jesus, quase, mas enquanto não toma uma decisão e declara: Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados, ainda não completou a obra, esteve perto, esteve próximo, quase, mas Ele espera que cada um de nós tomemos essa decisão, senão
vai ficar no quase, perto, porém bem longe. Essa é a segunda cruz, a cruz da rejeição. A cruz da rejeição. Quantos você conhece e você sabe que ainda estão nesta cruz, ainda não tomaram uma decisão, não entregaram a vida e estão perto, porém distantes. A terceira cruz é a cruz da aceitação. À direita de Jesus estava o outro ladrão, tão mau, tão condenado, tão perdido, tão malfeitor quanto o outro. Mas esse daqui, ao ver o seu colega, quem é seu colega? É o ladrão do lado, né? Colega de crime, colega de furto, mas no caso, colega de cruz. Ele diz, nos versos 40 e 41, nem ao menos teme a Deus sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Escuta, colega, o que você está fazendo? Nós merecemos, mas ele não merece. Ele não fez nada. Ele não faz sentido ele estar aqui e você ainda zomba. Então estão conversando ali de colega para colega. Essa questão de colega de ladrão, não é? De malfeitores, fez lembrar a história do rapaz que foi assaltar um cidadão, e o cidadão então fala, não me leva, não leva nada de mim, não faz nada, afinal de contas, eu estou trabalhando. Aí o ladrão olha para ele e fala, você pensa que ele está fazendo o quê? Obrigado. Depois explico mais detalhadamente. Então, queridos, essa questão aqui, ele chega e fala, escuta, vocês não merecem, nós merecemos, mas ele não merece. Será que nem aqui você entende isso? O ladrão da cruz da aceitação reconhecia a pena de seus crimes, mas não estava preparado além da morte. Mas ele entendeu algo importante, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu as suas falhas. Aí a gente pode dizer, não, mas eu não sou ladrão, eu não fui condenado por crime algum. Mas a verdade, queridos, é que não existe condenação diferente para o pecado do roubo e o pecado da mentira. Não existe o chamado pecadinho e pecadão. Todos nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então a primeira coisa que este ladrão faz, o ladrão da aceitação, é reconhecer o seu estado de pecador, de falho, de que merecia estar ali. Esta é a primeira situação, ou o primeiro entendimento que nós precisamos ter, de que todos nós pecamos, todos nós falhamos, e todos nós estávamos condenados à morte, à perdição e ao inferno, e que só existe uma escapatória, que é a cruz de Cristo. Então ele estava ali e ele reconheceu a sua situação e reconheceu que merecia a morte. E naqueles poucos momentos de sofrimento, ele teve um lampejo do Altíssimo na pessoa do Senhor Jesus, e espontaneamente ele clamou: Jesus, lembra-te
de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Esta foi a oração. Esse foi o pedido de um ladrão, de um condenado, de um pecador, mas que na última hora ele teve a oportunidade. Ele reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Ele reconheceu os seus pecados e ele clamou por Jesus. Era a sua última esperança, a sua última oportunidade. Queridos, a verdade é o seguinte, que nós temos a oportunidade enquanto respiramos, enquanto temos vida. Nem sempre nós vamos ter na última hora a oportunidade que esse ladrão teve. A gente pode pensar, não, vamos aproveitar a vida a hora que tiver para morrer, aí eu me arrependo. Mas nem sempre tem esta oportunidade. De quando em quando vocês ficam sabendo, e este final de semana nós ficamos sabendo, sem os que nós ficamos sabendo dos tantos que aconteceram, alguém que está pronto, bom, bem de saúde, vivendo tranquilamente, dali a pouco, pá, baixa a cabeça, cadê? Morreu. Não dá tempo. Então nós não podemos contar com a última hora. Mas a verdade é que estas palavras desse ladrão, estas palavras tocaram o coração de Jesus. Em João capítulo 6, versículo 37 diz: o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Todos aqueles, em qualquer altura da vida, em qualquer momento da vida, se abre para Jesus, se entrega para Jesus, se convida a Jesus, Jesus recebe. Às vezes tem algumas pessoas que fazem crimes tão absurdos, tão grandes, que a gente fica assustado, mas não existe nenhum tipo de pessoa, nem tão boa que não precise de Jesus, e nem tão má que não tenha chance de Jesus. Todos aqueles que clamam, que se rendem, que se entregam, que chamam por Jesus, Jesus recebe. Então, o ladrão na cruz da aceitação não pôde ir à sinagoga, não pôde procurar aqueles de quem ele furtara para pedir perdão e devolver o que havia furtado. Não deu tempo dele descer da cruz e ser batizado. Não podia fazer nada além de exercer a sua fé e com a sua consciência, o seu coração e com a sua boca clamar por Jesus. E graças a Deus ele foi salvo por isto. Porque o que é preciso para ser salvo é o reconhecimento de que aquele que estava na cruz central é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem do cristianismo. Este é o ponto vital que nós não podemos deixar de entender e entregar. Em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fala da importância do batismo, mas não diz que se não for batizado será condenado. O batismo, ele é importante. Quando nós temos tempo, quando nós temos oportunidade para testemunho, para selo. Mas se uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, naquele momento, ela é salva. Então, a questão teológica do batismo é que o batismo não é para a pessoa ser salva, mas é o sinal de quem foi salvo. Não somos batizados para sermos salvos, mas porque somos salvos recebemos o batismo.
Mas o texto diz: quem não crer será condenado. Não existe outra saída, outro caminho. A resposta ao clamor do ladrão veio de pronto. Lembra-te de mim. E Jesus, no mesmo momento, disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É de pronto. É de pronto. No momento em que a pessoa reconhece o seu pecado e convida Jesus para entrar na sua vida, se entrega a Jesus, reconhece a divindade de Cristo, é de pronto. E assim, somente por crer, o ladrão convertido recebeu a promessa da vida eterna. Nos últimos momentos de vida, ele recebeu o perdão de todos os pecados e a certeza da salvação. Se há uma pessoa sobre a qual podemos ter certeza de seu destino eterno, é o ladrão arrependido. Ele confessou com os seus lábios que Jesus é Deus, e no mesmo momento ele recebeu a promessa: estarás comigo no paraíso. Foi uma promessa de cruz para cruz, da cruz do Salvador para a cruz do ladrão arrependido. Se há uma pessoa que nós podemos dizer: esse foi para o céu, foi aquele ladrão. Eu quero terminar. No Calvário haviam 3 cruzes. No centro, Jesus Cristo, com os seus braços abertos, como que abraçava o mundo todo. Todos os pecadores, num gesto de convite, de amor, de aceitação, de salvação. Jesus Cristo morria para pagar os preços dos pecados de todos nós. Ele estava naquela cruz, na cruz do centro, para morrer a nossa morte, para pagar e apagar os nossos pecados. Pagar e apagar. Muitas vezes a gente ouve assim: quando você morrer, você vai para o céu? E a pessoa diz: não sei, quando eu morrer, vai aparecer lá na tela um filmão da minha vida, né? Se eu merecer, eu vou para o céu. Se eu não merecer, não vou para o céu. Não tem nada de filme da vida. E mesmo que tivesse um filme, eu digo assim, o filme estaria todinho vermelho, lavado pelo sangue de Jesus no Calvário. Nas outras 2, em um dos lados, um homem pendurado na cruz da rejeição, da incredulidade, coração duro, ouvia, via, mas não se rendia. Nem na hora da morte ele se comoveu. De quando em quando, algumas pessoas conversando dizem: como que pode uma pessoa ver o amor de Jesus, ver o poder de Jesus e não se render aos pés de Jesus? São aqueles colegas daquele homem ladrão que estava na cruz. Nem na hora da morte, mesmo o seu colega lhe dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Não tem argumento. O coração está duro, insensível, nada lhe move. Morria sem fé, sem esperança e sem Deus. Algum tempo atrás eu vi a entrevista de um homem muito conhecido aqui entre nós no Brasil. Talvez você tenha visto esta entrevista.
E ele estava passando por momentos terríveis da vida. E alguém lhe perguntou sobre ele buscar a ajuda de Deus, e ele disse: se quando estava tudo bem para mim, eu não busquei a Deus, não é agora na hora da dificuldade que eu vou buscar. Sabe, são corações difíceis, duros, não se quebrantam. Sem arrependimento e sem perdão. Morria perdido para sempre. Este homem tivera as mesmas oportunidades que o outro, mas não aproveitou e finalmente morreu completamente perdido. Na outra, um homem que na última hora teve certeza de que aquele que estava ao seu lado era o Messias, o Salvador do mundo, sua única esperança. Ele creu, entregou-se, pediu perdão e foi aceito. Cada pessoa, queridos, é colocada numa posição de escolha. Cada pessoa é colocada numa posição de escolha. Ou aceita a salvação que lhe é oferecida em Cristo, ou a rejeita. Volto a dizer, o rejeitar não precisa dizer não. O fato de não dizer sim, está dizendo não. Tudo depende da escolha. E sobre ela repousam as consequências: vida eterna ou perdição. As 3 cruzes no cume do Calvário continuam a ensinar pelos séculos dos séculos. O homem em estado bruto, o Redentor e o homem arrependido e salvo, que passou pela cruz do meio antes de morrer. Não existe outro meio de salvação, não existe nenhuma outra fórmula. A salvação é a oportunidade dada ao homem até a hora da sua morte, quando seu destino eterno estará irremediavelmente traçado, céu ou inferno. A Bíblia é muito clara de dizer que quem está de um lado não vai para o outro, quem está do outro não vem para este lado. Não existe troca de lugares. Depois da morte física, nada mais poderá ser feito do ponto de vista espiritual. Sua decisão em vida é que guiará o destino eterno. Na Páscoa, nós nos lembramos da cruz, mas a cruz vazia. A cruz de Cristo, ela está agora vazia, porque Ele venceu a morte. Ele está à destra do Pai, intercede por nós, e um dia virá buscar aqueles que o reconheceram, que o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida. Este é o sentido da Páscoa. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos ajude a escolhermos o Cristo hoje, agora mesmo crendo que ainda todos nós, é o meu desejo, a minha oração, tenhamos muitos anos de vida, mas que vivamos estes longos anos aqui com Cristo Jesus, gozando, aproveitando aqui o que Cristo tem para cada um de nós, porque não somente o pós-morte, mas esta vida com Cristo faz grande diferença. Um pastor velhinho, presbiteriano, no Rio de Janeiro, ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade. E quando ele deu a sua palestra sobre Cristo Jesus, um estudante fez uma pergunta para ele: pastor, se depois de todo o seu tempo de pregação, sua vida buscando a Jesus, na esperança do céu, o senhor morresse e constatasse de que não existe nada disso, não existe outra vida após esta, que morreu, acabou, o senhor constatasse que essa questão de céu e inferno não existisse,
Qual seria o tamanho da sua decepção? E ele disse: meu jovem, primeiro eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida de que o céu existe e de que o inferno também existe e que por Jesus eu vou para o céu. Mas, na hipótese de não ter, eu diria o seguinte: já teria valido a pena eu ter vivido com Jesus aqui nesta terra. Agora eu lhe devolvo a pergunta, você que não crê, você que não aceita, você que não recebe, qual seria a sua situação se depois que você morrer, você soubesse e descobrisse que realmente existe um inferno e que você não optou por Jesus e pelo céu e pela salvação na sua vida? Qual seria a sua vida? Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus traga ao nosso coração cada vez mais esta convicção de que a morte de Cristo foi por mim e foi por você. Que a morte de Cristo nos coloca junto ao Pai. Que a morte de Cristo nos garante a salvação. Que tenhamos esta decisão hoje, agora, para vivermos aqui com Cristo. E quando Cristo vier nos buscar, estejamos prontos para estarmos com Ele eternamente. Quero que você curve a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E eu quero que você pense, você só não está na cruz do centro, porque a cruz do centro é a cruz de Jesus. Mas podemos estar em uma das duas cruzes. Uma em que rejeitamos e dizemos não, coração duro. Ou então na outra cruz dizendo: meu coração reconhece nesta noite que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo está na cruz no meu lugar. Quero em nome de Jesus, ore nesse sentido. Rogério, você pode nos ajudar? Em nome de Jesus, quero que você esteja agora orando e vendo qual é a cruz que você está, e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, toque no seu coração. E que hoje você diga sim para Jesus, e Jesus vai dizer sim. Primeiro parte dele tocando no teu coração, você respondendo, e ele dizendo: muito bem, você estará comigo no paraíso. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. E se porventura, Senhor, alguém entrou aqui ainda com o coração ou duvidoso, não tendo a plena convicção, a certeza da salvação, não tendo ainda feito o convite para que Jesus entre no seu coração, que nesta noite, tome essa decisão. E todos os presentes aqui recebam a promessa: vocês estarão comigo no paraíso. Tenha misericórdia, Senhor, e que esta seja a melhor Páscoa de todos, e todos nós comemorando a morte, a ressurreição de Cristo, a cruz que estava ocupada por Jesus, mas que hoje está vazia, porque intercede junto ao Pai por nós. Continue com a sua cabeça curvada.